Boa tarde a todos e todas que nos assistem pela plataforma Zoom e o YouTube, nessa nossa sexta reunião do Fórum Permanente de Hermenêutica e Decisão, ocasião em que estamos apresentando à comunidade jurídica o Dicionário dos Antes, a cultura brasileira em negativo. E eu posso dizer que, a partir dessa data, o livro já se encontra disponibilizado para consultas na Biblioteca do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que é também a biblioteca da Escola da Magistratura. A obra, ela foi dirigida e coordenada pelos professores doutores José Eduardo Franco e Luiz Eduardo Oliveira, que estão conosco nesse evento. Para os que não me conhecem, eu sou a desembargadora Cristina Gaulia e estou, neste momento, atuando como diretora-geral da EMERGE, Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Presente nesse nosso encontro também, o que muito me alegra e honra, o presidente do Fórum Permanente de Hermenêutica e Decisão, professor doutor Lênio Streck, que conduzirá as apresentações e eventuais debates sobre os vários antes que serão hoje apresentados. O professor Lênio Streck, eu o apresento, ele é doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-doutor pela Universidade de Lisboa, professor titular do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e também da Unesa, Universidade Estácio de Sá, membro catedrático da Academia Brasileira de Direito Constitucional e presidente de honra do Instituto de Hermenêutica Jurídica. Suas obras variadas, entre as quais eu destaco Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica, Hermenêutica Jurídica em Crise e Verdade e Consenso, se tornaram verdadeiras bíblias, e eu abro parênteses, para mim, sem dúvida nenhuma, mas para tantos outros que se envolvem não só com direito constitucional, mas também com a questão da hermenêutica e da fundamentação das decisões judiciais. Estão também conosco, e eu vou apresentar rapidamente os nossos palestrantes, o professor doutor José Eduardo Franco, que é historiador, poeta, ensaísta e jornalista português, tem desenvolvido um vasto trabalho como autor, coordenador e co-coordenador de vários projetos de investigação nos domínios das ciências sociais e humanas. Tem doutorado em História e também doutorado em Cultura, além de ser mestre em História e mestre em Ciência da Educação. O professor José Eduardo Franco é especialista sobre a vida e obra do padre Antônio Vieira, sobre os jesuítas e sobre o Marquês de Pombal, que investigou a fundo, de modo que nos trará certamente luzes sobre essas questões desenvolvidas no antes. Também conosco o professor doutor Luiz Eduardo Oliveira, graduado em Letras Português e Inglês pela Universidade Federal de Sergipe, professor associado do Departamento de Letras Estrangeiras, do Programa de Pós-Graduação em Letras, PPGL, e do Programa de Pós-Graduação em Educação, também da Universidade de Sergipe. Fez mestrado em Teoria e História Literária e doutorado em História da Educação, tendo também feito seu pós-doutoramento em literatura comparada. O professor Luiz Eduardo Oliveira escreveu 2 verbetes no nosso dicionário, o antimilitarismo e o antipombalismo. Professor Luiz Eduardo, estamos ávidos por escutá-lo. A professora Ana Luísa Almeida Ferro, também, ela está conosco, ela já entrou? Desculpa, Raquel. Sim. Isso, ok. Então, eu ainda não tinha cumprimentado, ou se cumprimentei, faço de novo. A professora Ana Luísa, então, é jurista, promotora de justiça no Maranhão, escritora, professora, historiadora, poeta e conferencista internacional. Pós-doutoramento em Direitos Humanos em Perspectiva Comparada Brasil e Espanha, em 2018, pela Universidade de Salamanca. É mestre em Direito e doutora em Direito. E escreveu um verbete sobre a anticorrupção.
Professora Carmela Grüne também está conosco, advogada trabalhista, escritora, ativista e jornalista, diretora-presidente do jornal Estado de Direito, doutoranda em estudos globais pela Universidade Aberta em Lisboa, mestre em direitos sociais e políticas públicas. É especialista em direito do trabalho e processo do trabalho pela Uniriter, Laureate International University, e especialista em direito e processo do trabalho. Ela participa de diversos projetos culturais e de popularização do direito, entre os quais estão o Samba no Pé e Direito na Cabeça, Direito no Cárcere e, como eu já disse, o jornal Estado de Direito. A doutora Carmela escreveu o verbete sobre antidireitos humanos. O professor Jean-Pierre Chauvin é professor associado da Escola de Comunicações e Artes da USP, tem graduação em Cultura e Literatura Brasileira, ministra aulas na pós-graduação, também da USP, em Cultura Luso-Brasileira, fez várias pesquisas e orienta alunos do mestrado e do doutorado, sendo ele próprio mestre e doutor em Teoria Literária e Literatura Comparada. É expert em Machado de Assis e Lima Barreto, com pós-graduação pela USP e Unifesp. O doutor Jean-Pierre escreveu vários verbetes no antes, o anti-arcadismo, anticolonialismo, anti-imperialismo, antimaniqueísmo e antipartidarismo, sobre os quais ele certamente nos trará luzes. Eu apresento ainda, por fim, a professora doutora Maria Berenice Dias, advogada especializada em Direito das Famílias, Sucessões e Direito Homoafetivo, desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, vice-presidente nacional do Instituto Brasileiro de Direito de Família, um dos institutos, se não o único, que é o que mais estuda e com mais profundidade o novo direito das famílias brasileiras. Autora de vários livros, entre os quais eu destaco o Manual de Direito das Famílias, Homoafetividade e os Direitos LGBTI, a Lei Maria da Penha na Justiça, Filhos do Afeto e Homoafetividade, o que diz a Justiça. Maria Berenice escreveu um verbete sobre o anti-afeto. O Dicionário dos Antes reúne cerca de 130 pesquisadores em múltiplos verbetes que descrevem o processo de demonização das diferenças na história da cultura brasileira. O livro foi construído com a colaboração de professores doutores de variadas formações e que ensinam em várias instituições nacionais e estrangeiras. O professor José Eduardo Franco refere sobre a obra: fomos habituados na escola a aprender fundamentalmente aquilo a que podemos chamar a cultura positiva, a visão afirmativa da história. Esse dicionário, em contrapartida, propõe uma visão diametralmente oposta, uma viagem pelas correntes, etnias, religiões e instituições, as figuras a partir do olhar do adversário, de quem discordou, de quem atacou, de quem pensou o contrário. E, efetivamente, o cenário que os autores encontram no Brasil é extremamente inquietante nos dias que correm. O dicionário revela um negativo que teimamos em afastar de nossa natureza, a natureza brasileira, e que faz parte desse olhar reducionista com que teimamos em lançar sobre o divergente, o diverso, o estereotipado, bem como um processo de invisibilização de comportamentos naturalizados pelo senso comum e também de pessoas que não queremos enxergar. Será mesmo que o negativo é realmente um elemento constitutivo do processo de construção das nossas identidades? Precisamos parar com os antagonismos
incrustados no nosso comportamento e práticas sociais, vamos desvelar os antes. E com essa breve introdução, eu passo a palavra ao professor Lênio Streck. Pois então, boa tarde a quem nos assiste, boa tarde a todos, aos professores e professoras que foram nominados já pela nossa Cristina, aqui em nome do nosso Fórum Permanente de Hermenêutica da MERJ, né, que eu sou orgulhosamente professor emérito, e quero cumprimentar por essa obra, o Dicionário do Zante, a cultura brasileira em negativo, e eu quero, e as pessoas querem ouvir quem escreveu, enfim. Então, conforme combinado, eu começo já passo direto para a Carmela, e depois sequenciando, né, conforme o esquema que a Raquel já deve ter passado, pela ordem, né, Cristina? E começando, então, pela Carmela, que depois tem que sair para buscar o seu bebê lá na escola, né? Então, vamos lá. Muito boa tarde a todos, boa tarde, professor Lênio, boa tarde, desembargadora Cristina. Eu estou muito feliz com o professor José Eduardo, Luiz Eduardo, Maria Berenice, Jean. É uma honra muito grande, e toda a equipe que está, Maria Berenice, todo mundo que está podendo estar participando dessa atividade. Justamente pela minha maternidade, eu tive que trancar o meu doutorado, né? Então, assim, nesse momento, não estou cursando doutorado, mas estou ativa pelo Instituto dos Advogados Brasileiros, nos pareceres, nas pesquisas, nas contribuições de intervenção na sociedade, para que a gente possa modificar a realidade social de uma maneira positiva. E, com certeza, né, a perspectiva que o Dicionário dos Antes apresenta é um compromisso com a memória social. Nós não podemos começar um trabalho sem falar o quão importante é a gente construir o registro histórico do que acontece dentro do Brasil a partir da cultura negacionista. E, para isso, esse número expressivo de escritores que contribuíram, né, e que vão ainda contribuir, aqueles que virão, representam muito esse compromisso, primeiramente com a democracia. Né? Os direitos humanos, eles não existem sem a democracia. Para falar, então, do meu verbete de antidireitos humanos, eu começo a falar que esse verbete ele está muito relacionado à negação de direitos, né? À invisibilidade, como foi colocado pela desembargadora Cristina, ao sentimento de inadificação, ao analfabetismo político, à marginalização da multirracialidade que nós somos, da diversidade, da inclusão de gênero. E, nessa perspectiva, nós precisamos fazer com que essa, digamos, venda que existe em relação à cultura do antes seja enfrentada de uma maneira positiva, né? Trazendo para debate, como está sendo proporcionado aqui no caso, essa oportunidade de diálogo. Então, eu queria mencionar que esse verbete ele traz o primeiro movimento de direitos humanos no Brasil, que é muito contraditório, porque foi fundado no Rio Grande do Sul, na época da ditadura militar, pelo líder Jair Kirchner. Não sei se eu pronunciei correto, depois ele talvez me puxe a orelha, mas ele junto com um grupo de ativistas, na época em que estava sendo, digamos assim, amenizado o processo de abertura política, digamos assim, foi formado a partir de reuniões esse movimento de direitos humanos, chamado Movimento Justiça e Democracia,
aqui, Movimento Justiça e Direitos Humanos para a Democracia. E esse movimento aconteceu em Porto Alegre, eles se encontravam periodicamente, embora todo o período que nós vivíamos político, e com muito esforço, a partir dessas reuniões, eles estabeleceram num encontro que aconteceu no Seminário de Justiça e Direitos Humanos, em 25 de março de 1979, a organização dessa primeira entidade que luta pelos direitos humanos. E por que é o exemplo de antidireitos humanos? Porque foi negado o direito ao registro à época dessa entidade. Então, é bastante contraditório, e eu achei muito importante trazer para o dicionário a história desse movimento, porque ainda não havia sido divulgada, né? Não é tão assim popularizado a história de fundação dessa entidade e o quão representativo é a militância dessa entidade, desse grupo que é representado pelo Jair Kirsch, na defesa dos direitos humanos. Passo esse tema, né, abordando que, passado 41 anos de luta, de reivindicação da multirracialidade, da diversidade de gênero, na ocupação dos espaços de poder, ainda nos encontramos na subrepresentação negra, né, em que a gente ainda vê que existe, pela prática do racismo estrutural, perpetuada institucionalmente, né, compostas numa realidade no Brasil que são mais de 54% da população brasileira compostas daquelas pessoas que se declaram negras, né, e, além disso, né, eu preciso ressaltar um outro exemplo de antidireitos humanos que aconteceu recentemente, em 2020, pela Fundação Cultural Palmares, quando excluiu 27 nomes da lista de personalidades negras de diferentes áreas da cultura, esporte, política. E isso a gente apresenta no nível porque faz parte do momento que nós vivemos. A sociedade tem naturalizado muito a condição dos fatos que vem acontecendo, inclusive por parte da Presidência da República, que diariamente nega direitos, né, com políticas, com falas que se perpetuam pela invisibilidade e pela ausência de reconhecimento de diferentes protagonistas, né, de necessária inclusão. Então, eu não vou me alongar, mas eu queria trazer também aqui a questão de que a gente não... Eu abordo no Verbete que não existe como a gente avançar numa política de antidireitos humanos que combata essa cultura do antidireitos humanos se a gente não trabalhar exatamente a mudança de comportamento e da cultura que nós temos hoje. E, para isso, a gente tem que combater esse analfabetismo político, o qual estabelece ou nega políticas de inclusão social capazes de fazer com que a política do encarceramento não seja a privilegiada para ser colocada em prática, né, contra a população negra, jovem, desempregada e das favelas, das comunidades brasileiras. Infelizmente, a gente sabe que o cárcere ele atinge primeiramente essa população, né? Quando, na verdade, existem muitos outros artigos do Código Penal que estabelecem restrições, sanções, né, aos delitos, e que a gente não vê com tanto impacto pela mídia divulgado, né, como a gente coloca num canal de televisão o sangue, suor e audiência aí que fica circulando dentro da rede nacional, popularizando que bandido é bandido morto. Esse é um outro exemplo de antinegacionismo e que a gente só vai combater quando a gente adentrar dentro dessa realidade. E um exemplo que eu deixo para concluir a minha participação é que, há uns 2 anos atrás, foi realizada aqui em Porto Alegre uma parceria com a cadeia pública, pelo projeto Direito no Cárcere, uma ação destinada a 2.500 crianças. Inclusive, o projeto Direito no Cárcere ganhou o prêmio Juíza Patrícia Scioli de Direitos Humanos. Agora, não me lembro qual edição, mas nós fomos contemplados com R$10 mil à época e fizemos toda uma reforma na galeria com o dinheiro que foi doado, né, pela comissão julgadora aí no Rio de Janeiro. E fico muito agradecida e honrada em nome de todos, né, que são até hoje beneficiados. E esse exemplo do Presídio Central foi colocado dentro da televisão, da Record,
dizendo que o que nós queremos com crianças dentro do cárcere, né? Quando eles negam o direito de uma criança visitar seu familiar. Então, a partir do momento que a gente utiliza a televisão, os meios de comunicação para difundir uma cultura de ódio, de discriminação que transpassa o preso, a gente está negando direitos humanos. Então, nós temos que refletir muito sobre a atual política nacional e nosso dever de esclarecer, de transformar práticas reais em possibilidades de transformação, porque isso que foi veiculado, na verdade, deixava de abordar o que era principal, ou seja, o resgate de vínculos familiares é o que retira as pessoas da marginalidade, é o que dá força a uma pessoa que está dentro do cárcere superar as adversidades que são inúmeras de discriminação e inclusão no mercado de trabalho. Então, o tema ele é muito abrangente, mas eu tenho certeza eu vou deixar esse espaço para que os outros colegas também conversem, a gente possa dialogar na perspectiva de que esse tema não se esgota, mas apenas demonstrar que nós temos esse compromisso, enquanto cidadãos, de modificar essa realidade e de exigir, e não esperar que o direito vai cair do céu. Dizer, o novo direito do trabalho, como muitos dizem, que temos que se adaptar ao novo direito do trabalho, as tecnologias podem ser novas, mas nós temos que ser inteligentes para compreender que as relações de poder e submissão, elas permanecem, mudam-se os mecanismos, mas essa submissão permanece, e nós temos a obrigação de lutar e exigir o cumprimento da Constituição Federal, que está muito aquém hoje das políticas praticadas pelo atual governo brasileiro. Muito obrigada e vamos prosseguir aí, espero que rapidamente tenha conseguido contribuir um pouquinho.